Fala pessoal, voltando a gravar aqui depois de um tempo no canal. Eu sei que eu tinha prometido ser mais constante nos vídeos aqui, só que me aconselharam que eu ia empanemar os títulos do Flamengo se eu continuasse gravando. Mas estou voltando porque isso não influencia em nada, eu percebi que isso não influencia em nada. E eu confesso que eu estou muito triste. O Flamengo perdeu 3 títulos nesse começo de trabalho do Vitor Pereira. Nenhum flamenguista, nem eu acho que o mais pessimista flamenguista, ia imaginar um começo de trabalho com resultados tão ruins assim, porque o que as pessoas estão analisando do trabalho do Vitor Pereira são apenas os resultados, os títulos perdidos. E todo mundo, a maioria dos jornalistas que eu acompanho, está colocando a culpa só no Vitor Pereira, ou especificamente no Vitor Pereira. Mas eu percebo que essa culpa que eles estão colocando, da maioria que eu acompanho, que nem flamenguistas são, é muito por conta do que ele fez com o Corinthians, do que ele está fazendo no Flamengo. E a gente que é flamenguista, os torcedores do Flamengo tem que ter muito cuidado na hora de embarcar nessa onda de pessoas que querem clique, de pessoas que querem só prejudicar o dia a dia do Flamengo, de pessoas que estão mordidinhas porque o Corinthians é o maior de São Paulo, tem a maior torcida de São Paulo, a segunda maior do Brasil. Mesmo sendo a segunda maior do Brasil, o Corinthians é localizado em São Paulo, onde os veículos de comunicação estão instalados. Então, muitos jornalistas são corintianos, muitos jornalistas influentes que estão em grandes veículos de comunicação são corintianos, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas críticas exacerbadas acerca do trabalho do Vitor Pereira. O Dorival Júnior, muita gente também muito braba por conta que o Dorival Júnior foi demitido, e nem foi demitido. O Flamengo achou que não deveria ter renovado com o Dorival Júnior. Eu também não teria renovado, porque esse time do Flamengo, que muita gente diz que está jogando mal agora com o Vitor Pereira, estava jogando mal desde o ano passado. Jogou a final da Libertadores mal, jogou a final da Copa do Brasil mal, quase perde para o Corinthians do Vitor Pereira. Enfim, eu vejo muita gente também falando assim, os jogadores falam um com o outro e tal. Pessoal, na realidade eu vi 2 jogadores do Corinthians, se vocês souberem de mais jogadores do Corinthians que falaram mal do Vitor Pereira, eu vi 2 jogadores do Corinthians. Um é o Roger Guedes, que o Roger Guedes nitidamente não é um jogador profissional, porque o que ele fala, mas o Vitor Pereira queria me colocar numa posição que eu tinha que marcar. Cara, qual é o time mais vitorioso do Brasil? É o Palmeiras. O Dudu marca, o Rony marca, o Endrick marca, todo mundo tem que marcar. Hoje em dia no futebol profissional, todo mundo tem que contribuir no sistema, na fase ofensiva, na fase ofensiva, na fase defensiva. E por isso ele vai reclamar do Vitor Pereira, Fagner. Porque o Vitor Pereira minava o grupo, cobrava muito. Porra, mas tem que cobrar. Quem é o treinador mais... os dois treinadores mais vitoriosos dos últimos 10 anos do futebol brasileiro? Jorge Jesus e Abel Ferreira. Jorge Jesus vivia brigando com os cobrões do Flamengo, Felipe Luiz, Rafinha, com o Renier, que era uma grande promessa da época. O Abel Ferreira, que barrou o Gabriel Menino do Mundial, e hoje o Gabriel Menino é um jogador importante. Então, qualquer técnico, qualquer futebol, qualquer clube tem que ter cobrança. Coisa que eu não via do Dorival Júnior no passado, por isso ele saiu. Eu teria demitido o Dorival Júnior. Falando do jogo, desses títulos que o Flamengo perdeu, eu acho que é muito mais um erro de planejamento do que um erro de técnico, de comando, de treinamento. É claro que o Flamengo não está na ponta dos cascos, mas é muito mais por conta da fase física dos jogadores. Ou vocês vão me falar que o Pedro está bem fisicamente, o Pedro estava se arrastando ontem em campo. O Arrascaeta está fazendo o pior início de ano e pior início de temporada dele da história do Flamengo. O Everton Ribeiro só aguenta jogar um tempo dos dois que tem o jogo, entendeu? O Gerson voltou mal. Então, tirando o Gabigol, todos os jogadores estão mal. O Santos está irreconhecível. O Santos
não passa segurança. Ano passado já não passava segurança, esse ano está passando muito menos segurança. Então, qualquer que fosse o técnico, até eu acho que até com o Jorge Jesus o time ia estar mal. O time ia estar mal. O Jorge Jesus mesmo disse, acho que foi no passado essa entrevista dele, qual é o melhor treinador que tem atualmente no Brasil? É o Vitor Pereira, o Jorge Jesus, o técnico mais vitorioso da história do Flamengo, falou que o Vitor Pereira é um treinador muito competente, e eu acredito que ele é competente também, porque ele fez aquele time envelhecido do Corinthians, que muita gente fala que é um time bom, mas é um time muito envelhecido. Cássio mais de 30, Fagner mais de 30, Gil mais de 30, Fábio Santos mais de 30, entendeu? Paulinho mais de 30, Renato Augusto mais de 30. Então ele fez um bom trabalho sim, chegando na final da Copa do Brasil, chegando bem colocado no Campeonato Brasileiro. Então o Vitor Pereira é um bom treinador sim, e ontem para mim foi o melhor jogo do ano do Flamengo. Então ontem a gente começou a ver uma melhora depois de um tempo digno de preparação do time, 2 meses, ou quase 2 meses, né? O Vitor Pereira chegou no dia 2 de janeiro desse ano, então ele não tem nem... Amanhã faz 2 meses que ele começou a treinar o time. Então, o time... E esse mesmo time do Flamengo que ficou de férias mais de 40 dias. Os jogadores também têm que ser cobrados, porque eu sei que a diretoria deu esse tempo exacerbado de férias para eles, mas os jogadores que são profissionais têm que saber que isso vai fazer mal para o longo da temporada. Entendeu? Então isso não é culpa do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem sim uma parcela de culpa, talvez ele tivesse que fazer mais alterações. Ele não está mostrando a personalidade que ele tinha no Corinthians. Eu acho que ele tem que mostrar mais personalidade, barrar Pedro, barrar o Everton Ribeiro, barrar o Arrascaeta, entendeu? Dar mais oportunidade para esses garotos da base, para o Everton Cebolinha. Ver que o Santos não está bem, o Matheus Cunha aparentemente é um goleiro seguro, então tem que mexer com o brilho desses caras. Repito, o Abel Ferreira barrou o Gabriel Menino do Mundial do ano passado, e hoje o Gabriel Menino é um jogador importante, ninguém sente mais falta do Danilo. Então o Vitor Pereira tem sim que barrar alguns jogadores. Já barrou o Gerson, o Vidal vem bem, ontem não fez uma grande partida, mas jogou bem o primeiro jogo da final. Então, e falando do jogo de ontem, por que eu falo aqui que teve uma melhora? O Flamengo teve 68% de posse de bola, o Flamengo amassou o Independente Del Valle no primeiro tempo, tinha que ter saído de uns 4-0, só que aquele mesmo problema que já vem desde a época do Domenech Torrent. O Flamengo perde muito gol, uns 4 ou 5 gols de cara que o Flamengo deveria ter feito no primeiro tempo para acabar com o jogo. Então o papel do técnico, que é treinar, encontrar possibilidades do time finalizar. O Flamengo não sofreu nenhuma pressão em momento nenhum do Independente Del Valle, só no final aí, porque o Flamengo já estava indo pro abafa. Então o que é do treinador, ele está fazendo. Ele está treinando o time. Ontem ele tentou o Thiago Maia como mais ou menos um terceiro zagueiro. Muita gente falando que não funcionou. Para mim funcionou. O Flamengo amassou o Independente Del Valle no primeiro tempo. Então, a culpa não é do Vitor Pereira ou só do Vitor Pereira. É todo um conjunto que os próprios torcedores do Flamengo estão deixando que outros torcedores, pessoas que nem gostam do Flamengo, minem esse dia a dia do clube. Ano passado, ou ano retrasado, o Abel Ferreira foi eliminado por CRB na Copa do Brasil, fez um campeonato brasileiro péssimo, horrível, e ninguém falou em demitir o Abel Ferreira, ninguém criticou o Abel Ferreira, deram tempo para ele trabalhar. Eu sei que ele chegou sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas tirando isso, ele teve resultados negativos também, foi eliminado por São Paulo. E o São Paulo tem menos investimento do que o Palmeiras, porque muita gente fala, o Flamengo não pode ser eliminado para quem tem menos investimento. Se fosse assim, o PSG com o Manchester City ia ser campeão todo ano da Champions League, que são os times que mais gastam no futebol mundial. Então o dinheiro não entra em campo, ou só o dinheiro não entra em campo. Então os torcedores flamenguistas têm que parar de deixar outros torcedores minarem. O Vitor Pereira vai ser odiado. Não porque ele está no Flamengo, porque ele desagradou o Corinthians. Ele já explicou qual foi essa situação. Acredite se quiser, mas hoje ele não é mais treinador do Corinthians, ele é treinador do Flamengo.
O Flamengo tem que dar respaldo para ele. Repito, ontem o Flamengo mostrou evolução, sim. Eu sei que o Flamengo perdeu a semifinal do Mundial, eu tô triste, eu tô triste, sim, a torcida inteira tá triste, mas o Flamengo ainda tem títulos Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileiro, tem 3 títulos importantes ainda para conquistar, e dá para conquistar, dá para conquistar. Eu acho que fazendo pequenos ajustes, fazendo com que os jogadores melhorem fisicamente, eu acho que sobretudo tem que melhorar fisicamente. Ontem muita gente falou, o time sem vergonha. Não, ontem o time mostrou vontade de ganhar. Só que o físico atrapalha. O físico está atrapalhando o futebol do Flamengo. Então, o Vitor Pereira tem que ficar sim, e não estou sendo irônico, até porque eu sou flamenguista. O Vitor Pereira tem que ficar sim, porque eu acho que não tem outro para colocar. Chega desse negócio de Jorge Jesus está empregado. E todas as vezes que o Jorge Jesus teve a oportunidade de voltar para o Flamengo, ele não voltou. Então o Flamengo não é uma prioridade mais do Jorge Jesus. Então se o Flamengo não é uma prioridade do Jorge Jesus, o Jorge Jesus não tem que ser uma prioridade do Flamengo. Entendeu? Então a gente já percebeu que dá para ser campeão sem o Jorge Jesus, dá para fazer bons trabalhos sem o Jorge Jesus, só que talvez tenha, não sei também, talvez seja um fim de ciclo do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, não sei. Eu sei que eles estão mal fisicamente. Ontem o próprio Arrascaeta admitiu que não é o melhor momento da carreira dele. Então tem que ver por quê, porque ele se arrasta em campo. Ele é um cara novo, o Pedro é um cara novo, o Everton Ribeiro nem tanto, já tem mais de 30. Mas Pedro, Arrascaeta são caras novos. Gerson, por que tão mal fisicamente? A culpa é do técnico? Não, não é do técnico. O técnico está lá para treinar. O jogador tem que se preocupar com o físico dele. É a ferramenta de trabalho do cara. Então ele tem que ser mais responsável, o time do Flamengo tem que ser mais responsável. E precisa fazer alguns ajustes, precisa dar um ânimo nesse time do Flamengo, barrar quem tiver que ser barrado. Muita gente fala, mas não pode tirar o Arrascaeta. Pode sim. O De Bruyne sai no Manchester City. O Toni Kroos não é mais titular no Real Madrid. E outros grandes jogadores, eles vão pro banco sim quando eles não estão bem. Então tem que ter profissionalismo. E tem que parar de ouvir a torcida corintiana. Entendeu? Tem que parar de ouvir a torcida corintiana. O Corinthians, que já humilhou muito o Flamengo em outrora, hoje não consegue mais humilhar o Flamengo, só perde pro Flamengo. Virou um freguês do Flamengo. São Paulo, Santos, Corinthians, são todos fregueses do Flamengo. O Palmeiras que consegue disputar com o Flamengo. Então, hoje em dia, todos os times são fregueses do Flamengo. Então, todos os times vão criticar o Flamengo. E a torcida está deixando isso acontecer. Repito, tem evolução. A partir de ontem começou a mostrar uma evolução. Agora tem o jogo de sábado contra o Vasco. Já tem que fazer modificações, tem que ver quem é que está bem fisicamente, quem é que está focado. Se não for focado, vai para o banco. Ninguém é substituível nesse time do Flamengo. Tirando, acho que o Gabigol. O Gabigol vem mostrando vontade, está bem fisicamente, está bem tecnicamente. Então, tirando o Gabigol, o resto todos podem sair. Ontem o Varela fez um bom jogo. O Ayrton Lucas nem tanto. A dupla de zaga foi soberana. O goleiro, assim, não me dá mais. Já não dava desde o ano passado. Mas esse ano não vem dando nenhuma segurança para o time do Flamengo. O Everton Ribeiro fez um bom primeiro tempo. Falando individualmente de cada jogador, Everton Ribeiro fez um bom primeiro tempo, mas morreu no segundo. O Arrascaeta, tirando o gol, ele foi inexistente, ele foi nulo no jogo. Gabigol, mais uma vez, se movimentando, tá em vários lugares do campo. E Pedro um porte. Pedro tá um porte no campo. Eu já venho criticando essa formação Pedro e Gabigol, porque para mim o Pedro atrapalha o Gabigol. E tirando o Gabigol, o Pedro não contribui muito para o time. Eu sei que ele faz muito gol, mas ele contribui muito para o time. Então é um jogador a menos para marcar. Aí já pega o Arrascaeta, que é outro jogador a menos para marcar. Quando o Gerson tá, já é um jogador a menos para marcar. Já são 3 jogadores a menos para marcar. Qual time profissional, qual time de grande nível tem 3 jogadores que não marcam? Não existe isso. Não existe isso. O Vinícius Júnior, que é um craque, volta para marcar toda hora. Que é o jogador que fez o título da UEFA Champions League do ano passado do Real Madrid. Então, o Marinho não deu tempo de analisar. Para mim, o Marinho deveria ter batido o pênalti. Se o Arrascaeta tá machucado, porque ele vai bater o pênalti? O Marinho bate bem. Eu ouvi falar que esse Mateusão, que entrou no lugar do Pedro, também muita gente falou, o Pedro saiu, o Pedro saiu. O Pedro não estava nem conseguindo andar. O Pedro não estava conseguindo nem andar mais no campo. Aí entrou o Mateusão para correr pelo Arrascaeta, que é outro que também não estava conseguindo mais nem andar. Então,
O Vitor Pereira é o menor dos culpados, pessoal. O Vitor Pereira é o menor dos culpados. Não tem que deixar a torcida corintiana pilhar o dia a dia do Flamengo. Deixa o Vitor Pereira trabalhar. Deixa o Vitor Pereira trabalhar. O Jorge Jesus também teve um mês de preparação, que foi da Copa América de 2019. Teve resultados péssimos também no começo do trabalho e depois foi organizando o time. Então, a gente não pode ficar toda hora trocando de treinador. Toda hora trocando de treinador. Eu acho que tem que fazer uma avaliação no final da temporada. O Flamengo não vai cair, o Flamengo vai para a Libertadores do ano que vem, tem time para isso, e no final a gente vê se conquistou o título, não conquistou o título. Aí a gente demite ou renova com o Vitor Pereira. Aí critica ou elogia o Vitor Pereira, não é agora. Ou vocês esperavam que o Flamengo chegaria lá no Mundial? Sei que a gente torce para isso. Chegaria lá no Mundial e humilharia o Real Madrid? Não. Não. Enfrentou um time que está um pouco pior tecnicamente, mas estava melhor, vinha de um trabalho mais longo, vinha de mais jogos oficiais e ganhou do Flamengo. Beleza, bola para frente. O Flamengo, como ganhou do Corinthians no passado nos pênaltis, perdeu ontem nos pênaltis, faz parte do futebol. Como o Flamengo teve um jogador a mais na final da Libertadores, que o Pedro Henrique foi expulso, teve um jogador a menos no Mundial, que o Gerson foi expulso, faz parte do futebol isso. Não é culpa do treinador, faz parte do futebol isso. Entendeu? O Flamengo era melhor do que o Al-Ahly até a expulsão do Gerson e o pênalti, o segundo gol, acabou com o time. Então, falaram, tirou o Rascaeta, mas o Rascaeta, já com 11 contra 11, é um cara a menos no time, imagine com 10 contra 11. Então, pessoal, é um desabafo, bora tranquilizar o Flamengo, nós flamenguistas vamos tranquilizar o Flamengo. Vamos deixar o Vitor Pereira trabalhar. E é isso, pessoal. O Flamengo volta a jogar sábado contra o Vasco. Sábado ou domingo contra o Vasco. E é jogo pra ganhar, pessoal. É jogo pra ganhar, pra gente empurrar, pra vaiar só depois que acabar o jogo. Não é pra vaiar durante o jogo. Ontem eu vi gente vaiando durante o jogo. Isso não existe. Tem que apoiar. E é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Abraço.